Diletos internautas, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, depois de um longo tempo sem fazer uma prédica presencial ou ao vivo, como diz na internet, senti-me tocado a falar um pouquinho hoje da palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Diletos ouvintes, nós brasileiros estamos vivendo momentos terríveis, momentos de crise em todos os sentidos, no mundo material e também no mundo espiritual. Há uma guerra tremenda entre os seres humanos e entre o lado humano e o lado espiritual desse ser humano. E temos visto e ouvido todo dia, toda hora, reclamações e mais reclamações. Temos visto e ouvido todo dia, toda hora, as mais diversas manifestações do povo brasileiro aqui em nosso país e dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo afora. Mas eu quero conclamar cada um de vocês a pensarem naquilo que diz a palavra de Deus. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, tem um outro verso que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha, é importante levar Deus a sério. Segundo a Crônica 7:14, um verso por demais conhecido e falado entre os cristãos, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se chama povo de Deus, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Porque não adianta eu orar e fazer tudo errado. E uma parte desse verso que eu não citei é exatamente a palavra oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, existe aí uma sequência de detalhes nesse texto. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus vai ouvir a oração desse povo que se chama povo de Deus. A crise que nós estamos passando não começou agora, ela vem de longa data. E querendo ou não, cada um de nós é culpado dessa situação, porque vivemos num país onde festa, onde futebol, carnaval e etc., tem toda a aceitação da população. É shows aqui, é futebol ali, é carnaval, é dias santos e feriados e etc. E tudo isso serve de motivação para que o brasileiro possa expressar a sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade momentânea. Mas o povo não tem tirado um tempo para buscar o Senhor e a sua face. O povo não tem pensado seriamente naquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos olhar para o Senhor. Lá no livro do profeta Isaías: olhai para mim, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. No livro de Miqueias, nós temos um outro texto maravilhoso que diz: buscai-me e vivei.
Jesus falou no Evangelho que devemos buscar o Senhor, porque o que busca encontra. Quem bate na porta do céu se abre. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o momento quando você vai buscar a Deus e não vai encontrar. Porque os problemas da vida estarão atordoando tanto o seu ser, sua mente e seu coração, que você vai esquecer da ideia de buscar a Deus. Ou vai rasgar a garganta querendo a presença de Deus e não vai encontrar, porque já passou da hora. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Esse é o tempo que nós precisamos levar em consideração, o tempo de buscar o Senhor. E aí podemos falar com Ele. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E no capítulo 29 diz assim: aquele que me busca me encontra, quando me buscar de todo o coração. O salmista Davi disse: clamei ao Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. É preciso clamar ao Senhor, é preciso levar Deus a sério, é preciso colocar a palavra de Deus no coração. Precisamos aprender que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Tem muita gente religiosa no Brasil, mas o brasileiro, de um modo geral, é pouco espiritual. É muito materialista. Haja visto que a maioria do povo tem trocado a bênção de Deus por um prato de lentilha chamado cesta básica. É um povo materialista, que vive só em função do seu ventre. O hedonismo tomou conta da população e está todo mundo vivendo em torno do prazer. Mesmo nessa situação ruim, complicada que nós estamos vivendo, mesmo assim o povo brasileiro está procurando o prazer. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio é se humilhar, é se quebrantar, é deixar o coração ficar contrito, é entender que se Deus não colocar a mão sobre nossas vidas, nós estaremos em maus lençóis, estaremos em ruínas, estaremos perdendo as bênçãos de Deus e ainda sendo castigados pela situação político-social do país. E aí você diz assim: ah, pastor, mas não é só no Brasil que está em crise, não é só aqui que tem problemas. Eu sei disso. Mas nós temos que nos preocupar. Temos que estar preocupados com nós mesmos. Não adianta eu me ficar muito preocupado com o Irã, com o Iraque. Não adianta eu ficar muito preocupado com as coisas que estão acontecendo na Ucrânia, na Rússia, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, China. Nós temos que nos preocupar com o nosso dia a dia, com a nossa vida pessoal, familiar, profissional, estudantil. Em todos os aspectos da nossa vida, temos que estar preocupados e buscar o Senhor com o coração humilde, quebrantado. Abrir mão dos prazeres da vida para viver um mundo mais espiritualizado, uma vida mais centrada no mundo espiritual, porque o poder espiritual em nossas vidas nos capacita a sermos mais que vencedores. Tem um outro texto aqui da palavra de Deus que diz assim: coloca tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ou seja, se curve diante de Deus, se dobre diante do Senhor, se renda. Faça isso por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pelos seus negócios.
Se renda ao Senhor. Se derrame diante dele. Para que quando você clamar, você possa ser ouvido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Buscar a Deus de todo o coração. Não é só da garganta para fora. Eu preciso ter a inteligência suficiente para entender o projeto de Deus na minha vida. E Deus me fez inteligente. Só que eu preciso usar essa inteligência, senão eu não estarei sendo inteligente. Quem não usa a inteligência não é inteligente. Precisamos entender esses valores espirituais em nossa vida. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Jesus falou para vivermos um dia de cada vez na presença de Deus. Precisamos superar nossas dificuldades pessoais, familiares, profissionais, estudantis, nossos negócios, nossa estrutura de vida pessoal precisa estar melhorada a cada dia. Mas, por nós mesmos, humanamente falando, não vai ser possível. O leopardo não pode mudar as suas malhas, suas manchas. Assim também, o homem não pode mudar a sua própria estrutura, o seu caráter, a sua moral, a sua dignidade, se não colocar o coração na presença de Deus. Tem muita gente boa por aí. Muita gente boa. Tem muitos cristãos honestos. Tem pessoas não cristãs que são honestas. Mas é preciso depositar o nosso coração na presença de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele consagrar, só assim tu verás que bonança se faz. Então é necessário depositar a nossa vida no altar do Senhor, dobrar nossos joelhos, dobrar o nosso ser diante do Senhor. Existe por aí afora um grupinho de gente, uma minoria de gente dizendo que não há Deus, dizendo que é impossível acreditar em Deus, dizendo que tudo que existe por aí é obra do acaso, mas a própria natureza está ensinando essa situação para o ser humano. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, os tufões, deslocamento das placas tectônicas, os vulcões, estão acontecendo. Bem perto do Brasil está acontecendo terremotos, está acontecendo coisas incríveis e vai acontecer no Brasil também. Aí o povo vai começar a valorizar um pouquinho o poder, o amor e a graça de Deus. Me lembro de algumas cidades que foram arrasadas pelas chuvas intensas, pelas enchentes, pelos rompimentos de barragem, pelas quebras de hidrelétricas, aí a água vaza, passa, inunda uma região toda. Enquanto isso não acontece, o povo está numa boa, tranquilo, feliz da vida. Quando vem esses problemas, aí o povo começa a gritar: ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Por que lembrar de Deus só no momento da dificuldade? Por que lembrar de Deus só no momento da catástrofe? Por que lembrar de Deus só no momento da doença, da enfermidade? Por que lembrar de Deus só quando há na família alguém
que seja um paciente terminal. Por que lembrar de Deus se você está num grande problema, numa crise pessoal muito grande? Lembrar de Deus só neste momento e não lembrar que você plantou essa crise lá atrás. E a lei da sementeira existe, tudo que se planta é o que se colhe. Não se planta arroz e colhe feijão. Tudo que se planta se colhe. Por isso, quero conclamar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a colocar o seu coração na presença de Deus. Coloca teu coração na presença de Deus. Clama ao Senhor. A palavra de Deus diz para você clamar, clama. Mas não clama como um menino birrento querendo leitinho com Toddy, querendo um chiclete, querendo um bombom. Para com isso. E outra coisa, tem gente que quando entra em crise começa a brigar com Deus, blasfemar de Deus. Eu conheço algumas pessoas assim. Porque se Deus tivesse interessado em mim mesmo, não tinha deixado eu ficar nessa situação. Não foi Deus quem te colocou nessa situação. Foi você que cavou a sua própria cova e caiu nela. Foi você que, por descuido, caiu na armadilha, na arapuca do inimigo espiritual da sua vida, da sua alma. Pense nisso. Eu não estou aqui exortando você, brigando com você por causa disso. Não, eu também já cometi muitos erros. Eu também sou pecador. Eu também sou limitado. Mas a Bíblia diz que o Senhor se agrada de um coração humilde, de um espírito contrito, de um coração quebrantado. A palavra diz isso. Não adianta você correr para a igreja com uma oferta dentro do envelope e colocar lá na igreja, como se estivesse comprando uma bênção nos céus. Deus não vende bênção, Deus não vende lote no céu. Não. Deus não é negociante. Deus é Deus. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A palavra diz, além de mim, não há outro. Por isso, eu quero te pedir, neste momento, derrame o seu coração diante de Deus. Fale com Deus, vai lá no fundo do coração. Não é só aqui no intelecto, não. Orações decoradas não funcionam. A oração que adentra os céus é a oração que nasce no fundo do coração. E que às vezes você não precisa nem falar em voz alta. Basta você se concentrar, colocar sua mente, seu coração, todo o seu ser em conexão com os céus. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que Ele pega as nossas orações, dá uma peneirada, joga aquilo que não convém, chegar lá no céu e apresenta a Deus como um cheiro suave. As nossas orações colocadas diante do altar do Senhor. A Bíblia diz isso. Então, meus amados, meus queridos, é preciso fazer isso. Orações decoradas não chegam nos céus. Essas mantras que existem por aí fora, em diversas religiões do mundo, fabricada por um homem e que todo mundo repete aquilo, não vai no céu. A oração que atinge os céus é aquela que nasce no fundo do nosso coração. Pense nisso. Se derrame diante do Senhor. Se posicione diante dele. Confesse os seus pecados. Se converta dos seus maus caminhos. Aí Deus vai abrir as janelas dos céus. Vai derramar bênção sobre você. Mas antes disso, Ele vai perdoar os seus pecados. E vai sarar a sua vida, a sua família,
a sua terra. Tudo que queremos é um Brasil melhor, mas temos que orar ao Senhor, orar. Não é ficar com blá blá blá, é orar, é clamar, é colocar a boca no pó, é se humilhar. Porque bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que o amor e a graça de Deus Pai seja sobre todos vós, no tempo presente e na eternidade. Amém. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que você quer aprender da palavra de Deus, entre em contato conosco, vai ser um prazer eu poder te orientar biblicamente, teologicamente. Eu não vou discutir a sua igreja com você. Igreja é igreja. Céu é céu. Pense nisso. Leve Deus a sério. Deus quer te abençoar. Deus quer colocar na sua vida, no seu coração, a bênção dele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quero te fazer um pedido. Se você gostou dessa mensagem, curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a progredir dentro da estrutura do YouTube. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.